Graças a Paz, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas na carta de Paulo aos Filipenses. Convido você aí a abrir a sua Bíblia no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Na semana passada nós já estudamos esse trecho, nós estudamos, na verdade, do início do capítulo até o verso 11, né? E hoje, como prometido, nós vamos retornar ao capítulo 5, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, para estudar esse hino cristológico. Tá? Então, convido você a abrir a sua Bíblia. Falei na semana passada que, dentro do trecho que nós estudamos, Paulo faz uma citação de um hino cristológico da Igreja Antiga. Né? Nós vamos comentar um pouquinho melhor sobre isso. E o hino em si contém bastante informação sobre a doutrina da pessoa de Cristo, da cristologia, e por isso nós retornaríamos a ele hoje para estudarmos com mais calma. Tá? Na semana passada nós vimos a passagem do capítulo 1 para o capítulo 2, nós vimos que o apóstolo Paulo vem numa sequência de exortações. Tá? No capítulo 1, ele segue ali fazendo uma série de comparativos dele como exemplo, tá? Exortando os filipenses a terem um tipo de comportamento, um tipo de atitude, uma atitude de união, uma atitude de misericórdia, uma atitude de auxílio mútuo uns aos outros, de amor um pelos outros, tal. E vai falar de como é que os filipenses devem se comportar diante das dificuldades, diante das lutas que se apresentam por conta da perseguição aos cristãos. Tá? Ele vai falar da sua relação com todas as batalhas que ele sofreu até aquele momento, todas as dificuldades que ele sofreu naquele momento. Ele vai entender que todas as coisas que ele está sofrendo serviram para que o evangelho fosse anunciado a mais pessoas, chegassem a pontos onde talvez por outros meios eles não chegariam. Tá? Então, aí no finalzinho do capítulo 1, ele dá uma série de exortações aos filipenses, falando sobre união. Ele começa a tocar no ponto da união e tocar também no ponto ali da questão da atitude deles em relação às dificuldades. Lá no verso 27 do capítulo 1, ele vai dizer assim: somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para quer eu vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com a sua alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Aí ele vai começar a criar aqui a ponte para o capítulo 2. Pois o amor de Cristo vos foi concedido, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e agora sabeis que está em mim. Então, ele começa ali a falar dessa atitude que os filipenses deveriam ter diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Aí ele passa ao capítulo 2, que foi o trecho que nós estudamos semana passada. Ele vai falar de 4 atitudes. Ele vai falar se há exortação, se há consolação, se há comunhão, ou se há algum sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Aí ele vai falar: nada façais por rivalidade, por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superior a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Aí começa, ele vai então agora fazer uma referência a esse hino cristológico, porque ele dá as orientações. Ele no capítulo 1 deu orientações e se utilizou como exemplo. Então, olha, quando vocês estiverem diante do sofrimento, entendam que o sofrimento pode ser usado por Deus para coisas maiores do que pensamos. Aí ele fala do sofrimento dele, porque tenho certeza que o meu sofrimento serviu para que o evangelho fosse anunciado. Agora ele começa a falar de união, começa a falar também de uma abnegação, de uma disposição de servir um ao outro. Então agora ele vai usar Cristo como exemplo. Aí ele faz aqui o verso 5, né? Ele dá o verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse verso 5, ele não necessariamente faz parte do hino que nós vamos estudar. Tá? Os estudiosos entendem que não, que o hino começa a partir do verso 6. Mas o verso 5 une essa primeira parte do capítulo 1, versos 1 ao 4,
mas ele une ao verso 6 até o 11. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse, olha, eu oriento vocês a se comportar assim, tá? Como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, não façais nada por rivalidade, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Aí ele vai usar agora o exemplo de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí inicia-se o hino cristológico. Então, abra sua Bíblia aí, nós vamos continuar lendo o texto. E apenas transmitir o slide para você. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo então começa agora a falar desse hino, ele começa a citar esse hino cristológico, tá? Então, boa parte dos estudiosos aceita que a estrutura dos versos 6 a 11 corresponde a uma estrutura musical, tá? Então, entre os versos 6 até o verso 11, quando você analisa o texto original, o texto grego, você vai perceber que há ali uma cadência musical, uma estrutura, tá? de cadência musical, como se de fato fosse um hino, tá? Então há quem defenda que a autoria desse hino, tá, é de Paulo, é do próprio apóstolo Paulo, que ele estaria ali naquele momento compondo esse hino cristológico, ou ele mesmo tivesse composto esse hino cristológico anteriormente. Mas a estrutura contextual leva a entender que ele apenas faz referência a um hino. E esse é o ponto interessante, parêntese que nós estamos abrindo no estudo da Carta de Filipenses, para estudar especificamente esse hino cristológico. Porque aqui demonstra, tá, que o comportamento da igreja primitiva já havia a produção de hinos que faziam referências à pessoa e à obra de Cristo, tá? Tendo Cristo em alta estima, reconhecendo inclusive que Jesus Cristo é igual a Deus, tá? Aí aqui já construindo as bases que posteriormente os pais da igreja, né, o período dos pais da igreja, posteriormente vão então formular o que hoje nós conhecemos como doutrina da Trindade, tá? E a palavra Trindade não existe no texto bíblico, você vai procurar em começo ao fim, não há essa menção. Os apóstolos não falam desta expressão Trindade. Mas a igreja, pelo seu comportamento, pela sua relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito, desde os primórdios, e esse hino é uma prova disso, tá? Desde os primórdios, a igreja já trabalha com a ideia de que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo ele não é apenas um ser criado por Deus acima dos outros seres, ele também não é apenas uma modulação de Deus, ele não é uma espécie de Deus, ele é o próprio Deus, o Deus Filho, ele é o próprio Deus, tá? Ele é igual a Deus, da mesma essência de Deus, o que posteriormente, tá, nos próximos séculos, ali a partir do início da igreja, vai desencadear nas formulações credais da igreja. Mas nesse próprio hino já há uma expressão credal, tá? A expressão que finaliza o hino, Jesus Cristo é o Senhor, já era costumeiramente usada na igreja apostólica como uma expressão credal. O que é uma expressão credal? Uma expressão credal é uma expressão que faz parte de uma fala que normalmente faz parte do culto, tá? Do culto, principalmente do culto antigo. Hoje a nossa igreja já não tem mais tanto essa tradição ou esse costume de recitar credos ao longo do culto. Algumas tradições ainda fazem isso e tem ganhado um certo destaque no Brasil isso. Algumas tradições têm recuperado esse comportamento de, durante a liturgia do culto, recitar fórmulas credais, que são basicamente versos e frases, expressões sobre doutrinas que nós defendemos, doutrinas que entendemos que são o sustentáculo da nossa fé. E uma dessas doutrinas é, obviamente, a doutrina da pessoa de Cristo. Tá? Então, já no início da igreja, havia um momento no culto em que a igreja recitava ou usava essa expressão Jesus Cristo é o Senhor, tá? De forma a demonstrar que já havia na liturgia da igreja primitiva
primeiramente, o uso de cânticos e hinos além do saltério, tá? Além dos salmos, tá? Já havia uma produção própria da igreja, tá? E segundo, já havia esse comportamento de formulações credais para que as pessoas pudessem rememorar e decorar as doutrinas. Lembrando, tá, que você precisa ah, se colocar no lugar, tempo e espaço do que está acontecendo, tá? No período que essa carta foi escrita, a carta de Filipenses, e no período todo, o período apostólico e todo o período pós-apostólico pelos pais da igreja, Bíblia não é um negócio que você tem aos montes em casa, tá? Primeiro que o cânon ainda não está fechado, o cânon já é reconhecido pela igreja, já está sendo reconhecido pela igreja, as cartas de Paulo ainda estão circulando, as cartas dos apóstolos ainda estão circulando, mas nos próximos séculos é que de fato vai haver uma formulação ou uma recepção por completo desse cânon neotestamentário, tá? Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. O cânon veterotestamentário já está bem estabelecido há muito tempo, né? Mas o neotestamentário ainda está se organizando, ainda está sendo recebido pela igreja, ainda está sendo estabelecido como palavra de Deus, revelação de Deus para a igreja. E, de qualquer forma, ainda que já estivesse estabelecido, a literatura não é algo comum, tá? Não é algo acessível a todos. Então, como é que as pessoas como é que as pessoas guardavam as doutrinas? Elas de fato decoravam isso por meio de fórmulas credais que fossem fáceis de decorar e fáceis de se lembrar, de maneira que elas pudessem guardar o conteúdo daquela doutrina. Esse hino é uma fórmula credal, ele tem toda a estrutura de uma fórmula credal, ele fala da obra de Cristo, fala da pessoa de Cristo e fecha, tá, com a exaltação de Cristo. A gente vai ver isso ao longo do estudo dos versos 6 até o verso 11. Tá? Mas as opiniões ainda contrárias à possibilidade de ser um hino cristológico dos primeiros 30 anos da igreja se dão em razão do alto nível de afirmações sobre a pessoa de Cristo e que em tese não se coadunam com uma igreja ainda em formação. Como eu falei, a maioria dos estudiosos aceita que os versos 6 a 11 correspondem a um hino, tá? Mas existem aqueles que defendam que não é possível ser um hino. Pode ser até algo da criação do próprio apóstolo Paulo, mas não exatamente um hino cristológico. Por quê? Porque a igreja primitiva, a igreja do período ainda é uma igreja em formação, e os conteúdos trabalhados nesse hino cristológico, eles são muito elevados, tá? Eles são, assim, precisaria ser algo fruto de compreensão revelacional, e a igreja em si ainda não teria. Os apóstolos talvez teriam, o apóstolo Paulo talvez teria, mas a igreja em si não. Porque, ao que tudo indica, não é a autoria do apóstolo Paulo, tá? Esse trechinho. Ele está fazendo uma referência, ele está citando esse hino que já era cantado pela igreja, tá? Mas, então, há essa dúvida, tá? Contudo, tá? O hino aparentemente faz referências ao texto de Isaías 53, o servo sofredor, o que dá a entender que o conceito cristológico no hino já era presente na igreja, tá? Então, você vai ver que o texto vai falar que Jesus Cristo toma forma de servo, tá? E ali a expressão do grego ela faz referência e é paralela à expressão utilizada em Isaías 53, os conceitos são mesmos, dizendo que Jesus Cristo assume a função do servo de Deus, o servidor, é aquele que deveria ser esmagado, como está lá no texto, na profecia de Isaías. Já se havia então a percepção de que Jesus Cristo era esse servo, ele completava ele dava a completude dessa profecia. O autor de Hebreus vai fazer uma ponte melhor com a profecia de Isaías, mas o fato é que por haver essa referência, há motivos fortes para nós aceitarmos e entendermos que sim, a igreja primitiva já tinha Jesus Cristo em alta conta, tá? Já tinha Jesus Cristo, de fato, a compreensão de todo o seu estado pré-encarnação e pós-encarnação, em encarnação e pós-encarnação, de maneira que
eles já reverenciavam Jesus Cristo, não apenas como um profeta, como um líder, como alguém que trouxe boas lições, mas de fato como Deus, tá? Como Senhor. Tá? Para nós, no mundo ocidental, no mundo cristianizado, isso parece um pouco quanto bobo, né? Porque nós já temos essa ideia, ainda que a doutrina da Trindade não seja tão difundida no nosso meio, tão bem compreendida no nosso meio, nós temos muitas falhas de compreensão. Normalmente se acaba se entendendo que a doutrina da Trindade seriam três modos de Cristo, ou três faces de Cristo, e nisso aquele filme, ou melhor, aquele livro, A Cabana, ajuda, ou melhor, ajuda não, atrapalhou muito, né? Porque o livro faz essa abordagem mostrando Deus em três perspectivas diferentes, tá? E acabou popularizando ainda mais uma compreensão equivocada sobre a Trindade, tá? A Trindade não são três aspectos de Deus. A Trindade é o próprio Deus. E dentro da Trindade nós temos três pessoas, Pai, Filho e Espírito, que são da mesma essência, tá? São da mesma essência. O Pai tem a mesma essência do Filho, o Filho tem a mesma essência do Pai, o Espírito tem a mesma essência do Pai e do Filho. Então, em essência, ontologicamente, eles são a mesma coisa, eles são Deus, tá? Mas existem três pessoas distintas, embora essas três pessoas elas sejam da mesma essência. É complicado? É um pouquinho complicado mesmo, eu reconheço, mas com calma nós vamos, em uma outra oportunidade, nos adentrar sobre a doutrina da Trindade e especificar um pouquinho melhor, tá? Mas, nesse momento, o que você precisa entender, para entender a doutrina de Cristo a partir do texto de Filipenses, é que, sim, Jesus Cristo, ele não é uma forma de Deus, ele é o próprio Deus, tá? Ele é igual ao Pai, ele não é uma faceta do Pai, não é o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, é sempre o mesmo Deus, tá? Nós cremos em um único Deus. Esse Deus se revelou a nós em Pai, Filho e Espírito, tá? Por meio do Pai, do Filho e do Espírito. Tá? E eles não são revelações, etapas da revelação. Deus se revelou como Pai primeiro, depois se revelou como Filho, depois se revelou como Espírito. Essas três revelações existem em paralelo, existem ao mesmo tempo, elas coexistem. Eu queria utilizar essa. Elas coexistem, tá? Mas o que nós precisamos entender nesse momento é que a igreja primitiva não olhava para Jesus como uma espécie de Deus, como uma faceta de Deus. Ela já olhava para Jesus como Deus e adorava a Cristo da mesma forma que adorava a Deus, tá? O mesmo tipo de adoração e de reverência que se fazia a Deus, tá? Cristo recebia a mesma adoração pela igreja primitiva. O hino ele se divide em duas partes, na humilhação e na exaltação. A humilhação vai do verso 6 ao 8 e a exaltação do verso 9 a 11, dando um panorama sobre a pessoa e a obra de Cristo. Então, vamos ao texto, tá? Vamos trinchar verso a verso do texto. O verso 5, ele é uma ponte, tá? O verso 5 é a autoria, sim, do apóstolo Paulo. Ele é uma ponte, mas ele é uma ponte essencial. Porque aqui é que o apóstolo Paulo determina os termos do entendimento do que ele quer falar depois. Ele dita os termos do sentido que ele quer dar para a sua expressão. Para o verso, ou melhor, para o canto, para o hino cristológico que ele está apresentando. Então, a palavra-chave do verso 5 aqui é sentimento. Tá? A minha versão está dizendo sentimento. Mas a sua versão pode ser atitude, tem outras versões que tem sentimento, atitude, outras versões podem ter a expressão do tipo sentir, sempre dentro desse campo semântico. Tá? Todas são traduções possíveis, tá? Todas são traduções possíveis. Sentimento, atitude, modo de pensar também é uma das versões também das nossas traduções tem de vós o mesmo modo de pensar. Tá? Por quê? Por que dessa dificuldade? Porque a palavra original, a palavra fronel, tá?
ela não tem uma tradução para o português é, que seja muito fácil, tá? Por isso ela precisa ser explicada, tá? Porque fronel pode ser sentimento, fronel pode ser pensamento, fronel pode ser convencimento também, tá? Porque ela é uma palavra, ela é correlato, tá? Da palavra convencer, que é pisteos. Da palavra pisteos no grego vem a expressão crer, tá? Então ela está dentro do mesmo campo semântico ali, entre fronel, pistel, todas elas estão dentro do mesmo campo semântico, do mesmo campo semântico das palavras ali no grego, e na hora de traduzir para o idioma, para um outro idioma, para o português, ela pode sim cair nessa dificuldade de achar a melhor palavra. Tá? Então, os nossos tradutores fizeram escolhas. Uns escolheram sentimentos, outros escolheram pensamentos, escolheram atitude. Na verdade, nós precisaríamos juntar todas elas, tá? Porque fronel, ou frônesis, tá? É saber, é sentir, é querer, é realizar, tá? É tudo isso, dentro do mesmo conceito, tá? O que Paulo pretende dizer aqui é que a igreja precisava ter a mesma atitude de Cristo, mas não basta fazer como Cristo. Era necessário querer fazer e fazer sabendo que é bom, tá? Porque frônesis, tá? Em outras palavras, é um ato que eu realizo porque é bom. E é bom porque eu realizo de coração, crendo que é bom. Tá? Vamos tentar juntar com as explicações todas para fazer mais sentido. Basicamente, o que o apóstolo Paulo está tentando transmitir aqui, ou melhor, os nossos tradutores estão tentando transmitir para nós, que o apóstolo Paulo usa uma palavra no grego que faz sentido para os seus leitores entendem com tranquilidade. Mas o que nós precisamos entender disso aqui? Porque não é só uma questão sentimental. Não atende em vós o mesmo sentimento, como algo emocional. Da mesma forma, também não é uma questão de pensamento. Não pensem como Cristo. Tá? A gente usa essa sequência de versos do 5 até o 11, vai dizendo para desenvolver a mente de Cristo. Mas vai mais além de uma questão intelectual. Tá? É uma questão intelectual, é raciocinar, é raciocínio, é compreensível, tá? É algo que você de fato precisa entender, tá? Mas esse entendimento ele se transfere para o coração por meio de uma compreensão de credo, de acreditar mesmo que aquilo é real, aquilo é verdade. E porque eu acredito que aquilo é verdade, eu faço. Porque eu acredito que aquela ação é boa, eu faço. Não é uma mera repetição do que Cristo fez. Tá? É fazer porque eu de fato acredito que o que eu estou fazendo é bom. E porque eu acredito que o que eu estou fazendo é bom, eu faço esse ato, eu desejo fazer esse ato, eu busco fazer o que esse ato se propõe a fazer. E o sentimento que eu tenho ao fazer isso é de satisfação, porque eu sei que estou fazendo a coisa certa e eu tenho prazer em fazer a coisa certa. Tá? Então, nos versos anteriores, do 1, especialmente ali no capítulo 1, do capítulo 1 até o verso 27, do 1 ao 27, tá? E depois ali do capítulo 2 até ou melhor, do 27 ao 30, perdão ali, tá? E do capítulo 2, do 1 ao 4, Paulo faz uma série de recomendações de um novo comportamento aos filipenses. Agora ele convida o leitor a internalizar de forma racional essas orientações, porque eles foram convencidos de que aquelas atitudes eram boas. Então o apóstolo Paulo faz uma série de orientações. Vamos lá ver quais eram as orientações que o apóstolo Paulo estava dando aos filipenses. Do capítulo 1, o que ele diz ali, a partir do verso 27 até o 30? Somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firme num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários, porque para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer, mas também sofrer por ele. Tá? E aqui perceba, mais para frente ele vai falar do sofrimento de Cristo. Tendo o mesmo combate que já vistes em mim, e agora sabeis que está em mim.
esse saber está em mim é porque ele tá escrevendo da prisão, ele está sofrendo por conta do amor a Cristo. No capítulo 2, ele vai iniciar de novo com uma série de exortações. Portanto, se há alguma exortação, alguma consolação, alguma comunhão, e se há algum sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar. Tá? Então, ele começa a introduzir essa ideia do pensamento, um pensamento padrão, tá? Um pensamento que é o pensamento que agrada a Deus. O mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mais uma exortação. Ou melhor, cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Aí ele entra com o versículo ponte. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tende em vós a mesma frônesis que houve em Cristo. Ou seja, tende em vós a mesma atitude, a mesma compreensão, o mesmo sentimento, o mesmo desejo, a mesma realização que houve em Cristo. Tá? O que Paulo está enfatizando aqui é que a fé ela tem uma natureza racional. Crer não é apenas um salto no escuro, mas há razões lógicas para se acreditar. Então, o que ele quer? A frônesis, o que é? É eu compreender que o ato que eu estou realizando, todos esses atos que o apóstolo Paulo sugeriu ou recomendou os filipenses estarem realizando, é compreender que eles são bons, e porque eles são bons eu vou realizar de coração, porque eu entendo que é bom, tá? Crendo que é bom, acreditando mesmo naquilo. Eu não estou fazendo aquilo apostando. Tá? Inclusive, essa semana eu vi um tweet, acho que de um líder religioso, um líder católico, se não me engano, e ele fazia uma seguinte referência. Ele dizia que a sua fé era a melhor aposta que ele tinha feito na vida e que ainda que, diante de todas essas notícias ruins que nós vemos associadas a pessoas ligadas ao Evangelho, né, essas questões de assassinato, prisões, tal, padres também desviando dinheiro, todos esses escândalos que aconteceram nos últimos 15 dias aí, envolvendo pessoas envolvidas com a fé cristã, ele foi lá e disse, ainda diante de todas essas circunstâncias, eu ainda entendo que a minha fé, que o cristianismo é a melhor aposta. Tá? Eu tendo aqui a discordar dessa expressão, porque o cristianismo, a fé não é uma aposta. A fé é certeza de que a escolha que eu fiz, o ato de me entregar a Deus e confessá-lo como meu Senhor, confessar Cristo como meu Senhor, não é uma aposta. Tá? Não é uma coisa assim, tipo... inclusive tem uma expressão histórica que diz que é o dilema de Pascal, né? O aposta de Pascal. Né? Pascal o matemático, o cientista famoso, que era cristão. Dizia que Pascal, ao fazer uma defesa apologética da fé, né? Uma apologética é redundante, perdão. Mas fazer uma defesa da fé, o Pascal dizia o seguinte, que se o cristão tivesse errado, e quando ele morrer não existir nada depois da vida, ele ainda assim não perdeu nada, porque a vida cristã, as qualidades da vida cristã dão ao cristão uma boa vida, uma vida de resguardo, uma vida saudável, uma vida de paz, tá? Porque ele procura ter paz com os seus semelhantes. Então, se o cristão chegar no fim da vida e não tiver nada, ele não perdeu nada. Mas se o cristão chegar no fim da vida, ou melhor, o não cristão chegar no fim da vida e descobrir que existe Deus e que ele vai ter que prestar contas diante de Deus, então para ele a situação é pior. Tá? Então nessa história é melhor apostar no cristianismo do que apostar no ateísmo e achar que não existe Deus a que se prestar contas. Eu tendo a ter dificuldades com a expressão de Pascal, tanto quanto com a expressão que eu li nesse tweet, desse religioso. Porque a fé não é uma questão de aposta. A fé
ela tem natureza racional, ela compreende o que está fazendo. É porque eu acredito em Cristo que eu abraço a fé cristã. É porque eu acredito na obra e na pessoa de Cristo que eu abraço a fé cristã. Então, a frônesis tem a ver com isso, tá? Essa expressão, sentimento, atitude, pensamento, tem a ver com isso. O que o apóstolo Paulo quer? Olha, tenham a mesma atitude, o mesmo sentimento que Cristo teve, a mesma frônesis que Cristo teve, para que vocês possam fazer todas as recomendações que eu acabei de dar. E aí, então, ele encerra essa primeira etapa aqui. Ele não é apenas uma questão de sentimentalismo, não é uma imitação mecânica de Cristo, é entender. E esse entendimento não é só apenas um entendimento lógico, tá? É um entendimento que desce ao coração e afeta o coração. Eu faço aquilo de coração, crendo e tendo certeza que aquilo é a melhor coisa, tá? Encerrado então o verso 5, a gente passa para o verso 6. Aí o verso 6 diz que tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. E aqui começa o hino. O hino, aparentemente, começava assim. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Então, o hino já faz uma menção à divindade pré-existente de Cristo. Já há uma compreensão aqui no hino, e aqui a gente entra em cristologia propriamente dita, né, no estudo da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Já existia uma compreensão na igreja primitiva de que Cristo existia antes mesmo de todas as coisas, e existindo antes de todas as coisas, ele existia na mesma condição de Deus, existia em forma de Deus. Esse em forma de Deus aqui, algumas traduções aqui, esse em forma é Morfeu, né? Essa Morfeu não do filme lá, tá? Morfeu aqui é forma, tá? Então a expressão aqui aponta para uma forma que não é uma forma apenas de formato externo, tá? É uma forma que tem a ver também com essência, com conteúdo, tá? Então Cristo tem o mesmo conteúdo de Deus, tá? A ideia é essa, tá? Até porque, se não fosse desta forma, tá? Ou se não fosse, o entendimento não fosse esse, não faria sentido o apóstolo Paulo ou o hino empregar no final da expressão a expressão algo que devesse se apegar. Por quê? Porque se Cristo não era Deus, ele era algo menos que Deus, ele não poderia se apegar a algo que não era dele. Tá? Então, como o hino afirma que ele poderia se apegar a algo, ele só poderia se apegar a algo que era dele. Então, a forma de Deus, tá, é algo que Cristo poderia se apegar. Então, ele tinha não só forma aqui de formato, tá? É forma de conteúdo, tá? Porque a expressão em grego, morfeu, tem a ver também com conteúdo, tá? Então, Cristo era do mesmo conteúdo de Deus, tá? Existindo em forma de Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, tá? Então, a natureza de Cristo, ela foi debate nos primeiros séculos da igreja, tá? Basicamente, as discussões dos primeiros 4 séculos da igreja se dividem na humanidade de Cristo e na sua divindade, especialmente na sua divindade. É a partir da sua divindade, da discussão em torno da sua divindade, que algumas heresias surgem. Então, por exemplo, heresias como o docetismo tentaram interpretar versos como este para sustentar a ideia de que Cristo não era Deus, mas ele aparentava ser Deus. Docetismo vem de docel, que é também em grego. Docel é aparência. Tá? Então, a ideia é que Cristo aparentava ser Deus. Ele não era Deus, ele só aparentava ser. Mas o texto aqui, o hino, deixa claro que o entendimento da igreja no início, tá, é que desde cedo a igreja entendeu que Cristo não aparentava ser Deus, ele era Deus. O docetismo foi
uma das heresias combatidas nos primeiros séculos da igreja, pelos pais da igreja, tá? Os pais apostólicos, os pais apologetas, tá? Eles combateram essas heresias e para firmar o entendimento da igreja se formulou alguns credos, tá? O credo constantino-napolitano, tá? Também o credo de Niceno, o próprio credo apostólico, tá? Embora ele não seja fruto de um debate sinodal ou de um debate de uma reunião de diversos líderes religiosos, que é o que tudo indica, o credo apostólico, aquele famoso credo, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso e tal. Esse credo apostólico, aparentemente, ele é algo que se formula dentro da tradição da igreja, da tradição popular da igreja. Ele é atribuído aos apóstolos, mas ele não é de formulação dos apóstolos. Ele surge bem depois, surge no século I, já no entre o século I e o século II, é que surge o credo apostólico. Tá? Então ele é acreditado aos apóstolos porque ele repete a doutrina dos apóstolos. Tá? Fala em crer em Deus Pai, em Deus Filho, no Espírito, na Igreja e fala da expectativa da volta de Cristo. Então, condensa ali bem o entendimento doutrinário que os apóstolos passaram para a Igreja no período inicial da Igreja. Então, esses debates que tornaram ali, que se desenvolveram em torno da pessoa de Cristo, discutiam exatamente essa sua natureza pré-existencial, a sua natureza pré-encarnação. Tá? Lembrando que Cristo existe desde a eternidade, ou melhor, Jesus, ou ainda o Filho, né, existe desde a eternidade. Em um momento da história, o Filho, o Deus Filho, encarna-se, tá? Ele é gerado no ventre de Maria, tá? Nasce e encarna-se em homem, tá? Não é que existia um vaso chamado Jesus e um espírito adentrou nele, tá? Não é isso que nós entendemos pela doutrina da encarnação de Cristo. O que nós entendemos é que o Deus Filho, o ser eterno, aquele que existiu antes de todas as coisas, o que por meio de todas as coisas veio existir, como diz lá em Colossenses e o próprio João no seu Evangelho. O que nós entendemos é que, de maneira miraculosa, tá, pela ação do Espírito Santo, ele é encarnado, o eterno se torna finito e se forma dentro do ventre de Maria. Então, a natureza humana de Cristo, ela pertence agora ao Deus Filho, tanto quanto a sua natureza divina já pertencia a ele. Tá? Então, nesse sentido, tá, os versos seguintes só vão fazer sentido se Cristo fosse de uma natureza anterior, se ele tivesse uma natureza anterior, para então assumir uma nova natureza. E aí vem a necessidade da kenosis. A kenosis é uma outra expressão em grego que vai estar no próximo verso, tá? Nós vamos estudá-la. Então, porque Cristo tem uma natureza e agora ele vai assumir para si uma nova natureza, sem deixar de ter a natureza anterior, ele adquire uma nova natureza, é necessário então haver o que nós chamamos de kenosis, que é o que vai estar expresso no verso 7, no próximo verso. O próximo verso vai dizer, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, e o esvaziou aqui que é a kenosis, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então, kenosis é esvaziar-se. O ponto aqui é esvaziou-se do quê? Tá? Esvaziou-se do quê? O que nós entendemos, o que a doutrina da Cristo nos diz, é que Cristo esvaziou-se da sua glória, tá? Para poder tomar a forma de homem e, consequentemente, poder se tornar servo. Tá? Então, esse esvaziamento é da sua glória. Tá? Porque lá em João, lá você vai ver, a gente vai fazer referência daqui a pouco, mais para frente, você vai ver que na oração sacerdotal, Cristo diz, agora devolve-me a glória, a mesma que eu tinha contigo antes de tudo isso, antes da encarnação, antes de eu me tornar homem. Tá? Então, esse esvaziamento ele só é possível porque Cristo tem um conteúdo a esvaziar. E aqui é interessante, apenas um parêntese, um comentário, que a gente pense melhor sobre as coisas que a gente canta, né?
Tem algumas músicas que a gente fala de esvaziar, quero me esvaziar, ou então esvaziar de mim mesmo, tal, alguma expressão. Agora não me lembro exatamente qual canto, mas tem um dos nossos cantos que normalmente entoamos em nossos cultos, fala sobre esvaziar. Para nós, seres humanos caídos, não há possibilidade de esvaziamento, porque nós não temos do que nos esvaziar. Eu entendo que o canto lá está falando, esvaziar do meu eu, do meu ego, da minha auto-vontade, do meu egoísmo e tal, mas nós já somos vazios. O pecado nos tornou vazio. Então não faz muito sentido a gente falar em esvaziamento, até porque quando a gente fala em esvaziamento de cantos, atrapalha o nosso entendimento do que é o esvaziamento de Cristo, que esse texto fala. Tá? Porque Cristo não se esvazia de prerrogativas humanas. Cristo se esvazia de prerrogativas divinas. Tá? O esvaziamento de Cristo é da sua glória. Tá? Embora na condição humana ele não deixe de ser Deus, mas ele assume uma natureza que contém a sua divindade, ou melhor, que limita a sua divindade. Tá? O esvaziamento é possível porque o Filho tinha conteúdo para se esvaziar. Tá? Então o Filho tinha a glória do Pai, ele tinha a mesma glória do Pai, e porque ele tinha a mesma glória do Pai desde a eternidade, para que ele se torne homem, para que ele se torne como um de nós e possa obedecer o Pai e então tornar a criação caída, redimida para ter paz com o Pai de novo, o Filho precisa assumir uma forma que não é compatível com a sua glória. A forma humana caída, a forma humana afetada pelo pecado, embora Cristo não tivesse pecado, porque o seu surgimento, a sua concepção, concepção não é a melhor palavra, mas a sua geração, ela é miraculosa, é o Espírito Santo que gera aquele indivíduo dentro do ventre de Maria. Então, por isso ele não está afetado pelo pecado, porque ele não é da mesma natureza que nós, tá? Ele tem uma natureza divina que assume a natureza humana para si. E ao assumir a natureza humana para si, então é que ele se torna como um de nós. Tá? E então, a sua natureza humana, pelas características intrínsecas do ser humano, contingenciável à sua glória, à sua natureza. Então, por isso é que Cristo, parte da sua glória, parte do seu poder, parte da sua autoridade, está contingenciada por conta da condição humana, tá? E da condição, especialmente da condição de servo, porque a condição humana ela é a ponte para a verdadeira condição que Cristo está assumindo, que é a condição de servo, tá? Vamos falar isso mais para frente no próximo verso. Então, por isso, Cristo não era onipresente, até mesmo a sua onisciência estava limitada. Então, são apenas dois exemplos de características da pessoa de Cristo pré-encarnada que eram da sua natureza, mas que por conta da encarnação estão em certo sentido e por um certo tempo contingenciadas. Hoje já não estão mais. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ele recebe. Agora, o corpo, ainda que um corpo físico como o nosso, mas agora glorificado, o corpo físico redimido e livre do pecado e livre de qualquer tipo de influência do pecado, ele então pode comportar a glória de Deus, a glória do Filho. Então agora Cristo não tem mais limitações. Não é à toa que ao longo do Novo Testamento você tem aparições de Cristo. Cristo, embora esteja sentado à direita do Pai, ele aparece ao apóstolo Paulo, ele aparece a alguns outros apóstolos, ele, mesmo ali antes da sua ascensão ao céu, ele aparece aos discípulos de Emaús, e logo em instante ele desaparece, aparece à frente de outros, ele encontra os discípulos reunidos na casa, ele atravessa paredes, tal. Não que a natureza glorificada seja uma questão de superpoderes, tipo super-heróis de filmes, né, ou de desenhos animados. O ponto aqui é que a natureza de Cristo, a natureza pré-encarnacional, a natureza divina, pré-existente, ela agora pode viver tranquilamente dentro do corpo por causa da obra perfeita de Cristo, que
eliminou a possibilidade do pecado no corpo de Cristo. Então agora as duas naturezas que já viviam em harmonia, as duas naturezas agora não, uma natureza não mais contingencia a outra, tá? Então Cristo estava limitado, por quê? Porque ele esvaziou-se, ele abriu mão de algo que era dele, ele abriu mão da sua natureza divina, ele abriu mão de parte da sua natureza divina, abriu mão da glória, especificamente, porque a glória aqui é a palavra que a gente tem melhor para expressar o que de fato é Deus, tá? Então, a glória é o que mais expressa o ser divino, o ser de Deus. Jesus Cristo abre mão dessa glória, tá? Ele entende que para assumir a forma de homem e ser servo e obedecer o Pai e poder cumprir a missão do Pai para a redenção dos amados do Pai, tá? Era necessário que ele abrisse mão da glória, esvaziasse em nós, para então poder assumir essa forma e então para que nós pudéssemos encontrar salvação. E aí nós vamos para o verso 9. Aí o hino continua na sua linha de raciocínio. Por isso, tá? Como aqui, perdão, no verso 7 termina a humilhação. E essa é a grande humilhação de Cristo, tá? A humilhação de Cristo não é a cruz, tá? A humilhação de Cristo não é a cruz. A cruz é a vitória, tá? A humilhação de Cristo é a encarnação. É esvaziar-se da sua glória, abrir mão daquilo que era da sua natureza, algo que era seu, por isso que ele, no verso anterior, diz que era algo que ele não considera se apegar, ou seja, algo que ele poderia se apegar. Ele abre mão, ele humilha-se diante do Pai, ele humilha-se diante da Trindade, ele humilha-se diante da criação, porque ele se torna aquilo que é limitado. Ele que era ilimitado se torna o que é limitado. Tá? Então aí o texto vai dizer, perdão, nós estamos pulando o verso 8, o meu slide está pulando o verso 8, mas nós vamos ler o verso 8, e aí o verso 8 diz o seguinte, assim, mas pelo contrário, verso 7, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, Cristo, na forma de homem, é que ele, de fato, encontra a sua humilhação, porque é o ser divino, é o ser glorificado, é o eterno que se torna finito, é o Senhor que se torna servo, é o Criador que se torna criatura, é o imortal, ou melhor, o autor da vida, o eterno, que encontra a finitude da morte. Nisso tudo, Cristo está humilhando-se. O Filho está humilhando-se. Para nós é muito estranho essa compreensão, porque, de uma maneira geral, a nossa cultura, especialmente a cultura ocidental das Américas, né? Não experimentou as figuras imperiais. Né? O Brasil teve os imperadores, mas isso foi por pouco tempo, ali no início da sua história, e já há muito tempo que nós não temos essa figura, tá, imperial. Mas, de certa forma, nós não temos muito bem essa compreensão. Mas você já viu aqueles filmes em que os participantes da família real, eles não podem nem sequer puxar a cadeira que vão sentar, eles não pegam nos talheres a não ser na hora de comer, eles basicamente, alguns, não sei se você vai se lembrar, o exemplo não é muito bom, mas aquele filme antigo do Ed Murphy, Um Príncipe em Nova York, que mostra ali no início do filme que o príncipe nem sequer tomava banho, né, sozinho, outras pessoas davam banho nele. Isso é uma maneira bem caricata da gente tentar entender o que de fato é filho abrir mão da sua glória. Tá? Porque ali nessa visão das realezas humanas, né, como o rei, a rainha, o príncipe, a família real, eles são melhores, são mais especiais,
eles são divinamente escolhidos para aquela condição, eles não devem fazer coisas pequenas, coisas menores, como puxar uma cadeira para sentar, como vestir as próprias roupas, ou até mesmo limpar-se, né? Outras pessoas é que deveriam fazer isso. Se a gente pegar o exemplo, ele não é o melhor exemplo, não, tá? Mas para que você entenda de uma maneira ainda que caricata, o que significa Cristo pré-encarnado, o divino Filho, né, o Deus Filho, abrir mão da sua condição e estar contingenciado pelo tempo. Aquele que vive fora do tempo, contingenciou-se pelo tempo. Cristo precisava dormir, precisava descansar, tem sono. Ele, inclusive, em um determinado momento, diz: olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Em tese, assim, eu sou o dono de todo o universo, mas eu não tenho um local. Enquanto eu estou encarnado, eu não tenho uma casa onde eu possa deitar e descansar. Cristo, que é o dono de tudo, vivia da esmola, vivia das ofertas das mulheres que o acompanhavam. E Cristo precisava comer, ele precisava pagar, de repente, uma hospedaria para hospedar ele e os discípulos. Ele precisou trabalhar ainda nos primeiros anos de vida. Você pensa que, imagina, o ser que disse para a árvore existir, o Deus que disse para a árvore existir, precisava agora pegar um pedaço de madeira e talhar o pedaço de madeira. Pressupondo aqui, eu estou aceitando que a tradição majoritária entende que Cristo segue os passos de seu pai, que era carpinteiro. Então ele precisa trabalhar, fazer esforço, cansar, machucar-se, está limitado pelo tempo, tá? Ele precisa esperar as coisas acontecer. Imagina que um exemplo banal: Jesus Cristo está com a sua mãe em casa, sua mãe está preparando o alimento. Jesus Cristo precisa esperar o alimento ficar pronto para então ele poder comer. Aquele que tem o direito de dar ordem em todas as coisas precisa esperar. Tá? Então isso é bem emblemático dessa humilhação. A humilhação que Cristo precisa experimentar por amor a nós, para ser obediente, para ser servo. A morte de cruz, a expressão morte de cruz não é o ponto principal do verso 8. O ponto principal do verso 8 é humilhar-se na condição de homem e se tornar servo, na forma de servo, tá? Como o verso 7 está dizendo. E a forma de servo faz um paralelo direto com a forma de Deus anterior, verso anterior. Então, nesse ponto, o texto, então, encerra a humilhação de Cristo no verso 8 e passa agora a falar da exaltação de Cristo. Então, como Cristo obedeceu, humilhou-se, tornou-se servo, ele agora, então, é recompensado por Deus. E aqui começa a segunda parte do hino. Em resposta à obediência, o pai agora exalta o filho e lhe devolve a plenitude do seu estado anterior. Aí aqui nós vamos ver paralelos com João 17, tá? O texto de João 17, a oração sacerdotal, em um determinado momento, Jesus Cristo diz: olha, devolve agora a minha glória, aquela que eu tinha contigo antes da coisa. Embora o texto joanino, tá, o texto de João, tenha sido escrito bem mais tarde, tá, do que esta carta, mas você já vê que o conceito está transitando dentro da igreja. A igreja já tem conhecimento disso a ponto de recitar isso nessa fórmula credal, nessa fórmula de hino. Então Cristo obedece, portanto, ele é glorificado. Cristo manifestou o nome de Deus entre os homens, ante os homens, agora Deus Pai concede a Cristo um nome sobre todo nome. Também estou retirando aqui isso lá de João 17. João 17, na leitura lá, na oração de Jesus Cristo: olha, manifestei o teu nome a eles. Eu dei a conhecer o teu nome a eles. Eles agora sabem quem tu é. Por meio de mim, eles sabem quem tu é. Né? Jesus Cristo diz aos discípulos lá, quando os discípulos, Filipe, né, vira para Jesus e diz assim: mestre, mostra-nos o Pai. Né? Aí Jesus diz: olha, Filipe, eu estou tanto tempo com você, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então Jesus Cristo lá no João 17, o evangelista, condensa e nos traz essa oração magnífica, a oração do Getsemane ali, em que Jesus Cristo diz:
Eu dei o teu nome a ser conhecido diante dos homens. Como Cristo deu a conhecer a nós quem Deus é, nos apresentando a Deus pelo seu nome, agora o Deus Pai concede a Cristo um nome sobre todo nome. A recompensa pela obediência. O Filho volta a ser quem era, contudo, sem deixar de ser o que se tornou. Tá? Então Jesus Cristo volta a ser Deus Filho, em toda a sua glória, em toda a sua plenitude, mas ele não deixa de se tornar, ou melhor, ele não deixa de ser aquilo que ele é, porque Jesus Cristo é homem. Homem como nós. Não é à toa que o autor de Hebreus continua a dizer que nós temos um sumo sacerdote que é igual a nós. Tá? Ele não se tornou igual a nós por um tempo, abandonou essa natureza, agora tem outra natureza. Jesus Cristo é igual a nós. E é porque nós cremos no estado eterno de Cristo encarnado, tá? E nós acreditamos que o nosso estado eterno, nosso estado futuro, será um estado glorificado semelhante ao de Cristo. Ainda que nós não tenhamos a glória de Cristo, nosso corpo glorificado será um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Então, a glória que estava contida pela condição de servo, agora já não precisa mais ser contida, pois o servo cumpriu a sua tarefa. E aí vem os versos 10 e 11 para fechar o hino, dizendo para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o hino termina reconhecendo a total supremacia de Cristo sobre toda a criação, uma supremacia que já era dele, tá? Mas agora, após a sua obediência total, a supremacia é firmada, é ampliada, é de fato finalizada, né? Ali é estabelecida perpetuamente. Então a obediência lhe permitiu retornar ao lugar que lhe era devido, o lugar que ele abriu mão para que Deus pudesse ser glorificado. Por isso, toda a língua reconhecerá a glória do Filho. O Pai foi glorificado pela obra do Filho. Agora, o Filho é glorificado, tá? E o Espírito leva homens e mulheres a se converterem, a convencerem-se dos seus pecados e agora glorificar o Filho e glorificar o Pai. Mas toda a língua, crédulos e incrédulos, reconhecerão e darão glórias ao Filho. Isso é o que nós cremos no dia da volta de Cristo. Conclusão, meus queridos. O hino faz um resumo poderoso da pessoa e da obra de Cristo. Tá? Se você quer fazer aqui um credo pessoal para que você se lembre da pessoa e da obra de Cristo, decore. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao verso 11. Tá? E ele encerra bem um resumo poderoso da pessoa e da obra de Cristo. O Filho sempre foi Deus, mas em obediência ao Pai, o Filho abre mão do seu direito para que o Pai fosse conhecido pelos homens. E olha só como aqui há paralelos interessantes com as próprias parábolas de Cristo. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo, ele não abre mão do seu direito, ele reclama o seu direito. Né? Ele reclama o seu direito de ser igual ao pai, ou seja, de ter o domínio da herança, tá? E abandona o pai. O filho, né, o Deus Filho, ele, embora tenha direitos sobre a glória que era sua, ele abre mão dessa glória, ele abre mão desse direito, para que o Pai fosse conhecido pelos homens, para que o Pai pudesse então ser conhecido pelos homens caídos. O Filho obedece e humilha-se por amor ao Pai e aos caídos, porque Deus nos amou, não vou dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele não pereça a vida eterna. O Filho esvazia-se da sua glória por amor, a obediência é recompensada pelo Pai, o Filho é exaltado sobre tudo e todos e reinará eternamente sobre tudo e todos. Paulo fez uma série de recomendações aos filipenses e por meio do exemplo de Cristo, ele espera que eles entendam que há uma razão para obedecer e que haverá recompensas para a obediência. Essa é a conclusão final, por isso o apóstolo Paulo enxerta esse hino cristológico na sua fala, para que os filipenses entendam. Olha, eu estou pedindo para vocês coisas duras e difíceis, mas olhem o exemplo de Cristo. Esse exemplo de Cristo é o exemplo que deve motivar vocês. E percebam, Deus glorificou Cristo. Deus recompensou Cristo. Deus recompensará vocês também.
pela obediência de vocês. A gente encerra por aqui essa análise desse hino cristológico, né? Eu achei interessante nós fazermos uma análise específica dele, porque se nós fizéssemos essa análise na aula passada, a aula ficaria enorme, tá? E aí a gente seria obrigado a separar o verso 1 a 4 do verso 5 a 11, quando eles fazem parte da mesma perícope. Tá? Então agora a gente separou aqui só o hino, para a análise do hino e falar um pouco de cristologia, para reforçar aí as nossas crenças da pessoa de Cristo. Tá? Semana que vem a gente retorna com a continuação do capítulo 2, voltando ao contexto de Filipenses. Tá? Para nós, a grande lição é aprender um pouco mais sobre a pessoa de Cristo, sobre o seu estado e o que significou a encarnação. A encarnação deve significar para nós, de maneira que isso mude as nossas relações, tanto com Cristo, quanto com o nosso próximo, nosso semelhante, e a nossa relação com a fé como um todo. Quero convidar você também a essa noite nos acompanhar em mais uma mensagem no livro de Atos. Nós vamos falar ali sobre Paulo diante de governadores e reis. Atos capítulo 25, versos 1 a 27. Nós estamos aí numa empreitada aí pelo livro de Atos, tá? Nós já estamos já há alguns meses, né, caminhando ali pelo livro de Atos, tá? Tirando ali lições a partir do texto de Atos. E agora quero também falar com você sobre as nossas programações ao longo da semana, tá? Nós temos ainda a nossa reunião de oração toda quarta-feira, telepresencial via Google Meet, tá? Nosso site www.ibo.br, ibopvh.com.br, você tem lá um link para a sala de oração, tá? Ou no nosso grupo do WhatsApp. Domingo a nossa EBD às 10 da manhã, você já está acompanhando também pelo endereço ibopvh.com.br/ao vivo. E pelo mesmo endereço, você que não pode participar presencialmente do culto, tá? Você que é dos grupos de risco, você está convidado a participar aí, a assistir o culto, a transmissão do culto. Se Deus assim nos permitir, não haverá nenhuma falha técnica com a nossa transmissão. Tá? Abaixo você tem as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, onde você pode nos acompanhar, informações que a gente publica para que você esteja atento ao que está acontecendo na igreja. Tá? No mais, eu vou fazer uma oração para encerrar, tá? E se Deus nos der graça, semana que vem nós retornamos para o estudo da carta de Filipenses. Oremos. Senhor, ajuda-nos a entender o quão profundo é a encarnação de Cristo, a obra de Cristo na cruz, o estado de humilhação, ajuda-nos, Pai, a entender, porque se não compreendermos isso, a nossa vida ficará bem pobre, bem vazia. Mas quando compreendemos isso em toda a plenitude da que a palavra nos revela, nós experimentamos uma relação diferente com a obra de Cristo, com a fé cristã e com os dilemas da vida como um todo. Então auxilia-nos, Pai, aquece-nos. O Espírito Santo tem o poder e a capacidade de desnudar diante dos nossos olhos essas verdades. Então tira as escamas dos nossos olhos, tira os obstáculos das nossas mentes, tapa os nossos ouvidos, entender essa mensagem, entender essa realidade e de fato vivermos a partir da compreensão do significado da encarnação e do significado da kenosis e da obra de Cristo Jesus em nosso favor. Somos gratos por essa obra. Glorificamos que tu enviastes o Filho para nos resgatar. Glorificamos também o Filho porque obedeceu, porque se dispôs, porque se humilhou por amor a nós. Nós glorificamos o Espírito, porque o Espírito abriu os nossos olhos, abriu o nosso entendimento, entender essas verdades, e assim poder dar glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Em nome de quem nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Fique na paz. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos novamente aqui.
Tenha uma boa semana, que Deus lhe guarde e permaneça em paz.